Grandes fatos. Aconteceu. A gente informa. Realização Grande FM. Olá, estamos chegando com o nosso podcast Grandes Fatos e nosso assunto de hoje são as ações por parte do Ministério da Saúde, não só no enfrentamento da pandemia, mas de maneira geral na condução da saúde pública nacional. Para explanar sobre a gestão desta pasta, nossa equipe conversou com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, numa entrevista exclusiva ao programa Espaço Aberto na Rádio Grande FM, e que elencou todos os passos deste importante ministério num dos momentos mais complicados da saúde mundial no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Queiroga também destacou outras importantes ações que estão sendo conduzidas pelo Ministério, falou sobre vacina da influenza, sobre o projeto Melhor em Casa, também avaliou seu trabalho em conjunto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Queiroga criticou oposicionistas e críticos do governo, que, segundo ele, tiveram suas narrativas desmontadas com fatos e ações colocadas em prática no momento mais crítico da pandemia. Fique com a gente! Nosso podcast Grandes Fatos está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Grandes fatos. Aconteceu. A gente informa. Marcelo Antônio Cartacho Queiroga Lopes, ministro de Estado de Saúde do Governo Federal, é formado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba. Ele assumiu o Ministério da Saúde em 23 de março de 2021, em meio a uma turbulência no enfrentamento da pandemia da Covid-19, que até então geravam muitas críticas contra seus antecessores e ao próprio governo na condução das ações nacionais no setor. Durante sua entrevista para a Grande FM, o ministro afirmou que muitas narrativas políticas foram feitas por adversários e opositores ao governo federal e que elas não refletem a realidade, principalmente pelas ações implementadas. Destacou que chamam o presidente de antivacina, mas que nunca faltou vacina para a população e que investimentos gigantescos foram feitos para preparar estados e municípios para enfrentar a doença. UTIs, leitos hospitalares, respiradores, testes. Segundo o ministro, nada disso faltou, além do trabalho conjunto entre saúde e economia para amenizar os danos ao povo brasileiro. Na conversa com a nossa equipe do programa Espaço Aberto, o ministro Marcelo Queiroga começa fazendo um pequeno balanço das ações do Ministério e de seus desafios na condução desta crise sanitária. Eu assumi o Ministério há cerca de um ano, no auge da pandemia da Covid-19, a emergência sanitária de importância nacional, que já levou a milhares e milhares de vítimas em todo o mundo, e o Brasil não é exceção a essa regra, né? Então, nesse momento que assumi, nós tínhamos dias com mais de 4 mil óbitos, e hoje a média móvel de óbitos é inferior a 150 casos. Isso decorre das políticas públicas que foram colocadas em prática pelo Ministério da Saúde sob a orientação do presidente Jair Messias Bolsonaro. O ministro de Estado da Saúde é o líder de um dos sistemas de saúde mais complexos do mundo, que é o Sistema Único de Saúde. Então foi com o Sistema Único de Saúde que nós conseguimos superar os momentos mais difíceis dessa emergência sanitária. E para que isso ocorra em um regime presidencialista, é necessário haver uma sintonia muito grande entre o presidente da República e o seu ministro da Saúde. Eu, como médico, sei muito bem que a relação do médico com o seu paciente é uma relação de confiança. E o presidente da República não é meu paciente, mas é o líder do governo, e é preciso haver uma confiança mútua, né? A minha confiança nele como líder maior da nação e a confiança dele em mim como seu ministro da Saúde. De tal sorte que nunca houve nenhum tipo de divergência. O presidente Bolsonaro já está há muito tempo na política, é uma pessoa muito transparente, que nós sabemos a forma assertiva que ele aborda diversos temas, entre outros o tema da liberdade. O presidente é um forte defensor da liberdade. Em relação a essas medidas sanitárias, como o uso de máscaras, o presidente sempre foi contra leis que obriguem as pessoas a fazer, porque ele acha que a adesão a esse tipo de dispositivo deve ser uma adesão voluntária que é muito mais efetiva. O mesmo se dá em relação à questão das vacinas.
O governo do presidente Bolsonaro alocou mais de 30 bilhões de reais para a aquisição de vacinas e o Brasil é um dos países que tem a população mais vacinada do mundo. O Brasil já distribuiu mais de 490 milhões de doses de vacina para a sua população e mais de 409 milhões de doses já foram aplicadas. Mais de 70% da população brasileira já está vacinada com 2 doses de vacina e cerca de 70 milhões já receberam uma dose de reforço. E ainda dizem, com as narrativas de sempre, que o governo é contra a vacina. Imagina se fosse a favor, porque sendo contra, já distribuiu 490 milhões, nós doamos mais de 12 milhões de doses de vacina para os países que têm pouco acesso à vacina e recentemente nós contribuímos com mais de 80 milhões de dólares para reforçar a iniciativa COVAX Facility da OMS e ampliar a vacinação no mundo. Então, todas essas narrativas, elas são destruídas pelas políticas públicas colocadas em prática pelo governo do presidente Bolsonaro, não só na área da saúde, mas também na área da economia. O presidente sempre disse, é necessário cuidar da saúde e cuidar da economia. Enquanto países ricos tiveram forte depressão do crescimento do seu PIB, o Brasil vem pontuando como um dos países que melhor tem enfrentado a pandemia do ponto de vista econômico. Mas não foi só isso. No ano de 2020, criamos o auxílio emergencial. No ano de 2021, o Auxílio Brasil. Nenhum brasileiro vai receber menos do que R$400, mostrando que o governo, além de eficiente, é um governo generoso com a sua população. Ao ser questionado sobre a mudança na classificação da pandemia para endemia, o ministro fez questão de ressaltar que isso passa por avaliações da ciência e da saúde, e não pode por decretos e decisões políticas, mas também afirmou que isso está sendo avaliado e espera que o mais breve possível dê essa boa notícia ao povo brasileiro. Bom, essa questão de pandemia, não se reconhece pandemia por decreto, né? A pandemia é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e é em função da situação epidemiológica mundial e do caráter disseminado de uma determinada doença infecciosa. Então, quem reconhece a pandemia é a OMS. E, de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional, compete aos Estados soberanos eles reconhecerem a situação de emergência sanitária de importância nacional. Aqui no Brasil, a competência de ações epidemiológicas da emergência sanitária de importância nacional. Mas, para que façamos isso, é necessário observar não só os aspectos epidemiológicos, mas as condições. Vou só dar um exemplo para vocês. Nós tínhamos 23 mil leitos de UTI no Brasil antes da pandemia. No pico da pandemia, nós chegamos a habilitar 45 mil leitos de UTI e os casos caíram e nós deixamos como legado UTI. Há 20 anos, sequer um leito de terapia intensiva. O Brasil hoje tem vacinas para vacinar a sua população, de um cenário que não seja de emergência sanitária de importância nacional. As medidas de enfrentamento à Covid-19, elas devem continuar. Por exemplo, o acesso à política de vacinação, o fortalecimento das ações de vigilância em saúde. O estado do Mato Grosso do Sul tem fronteiras secas que são amplas, é necessário cuidarmos das nossas fronteiras para assegurar a condição de saúde dos cidadãos que moram no Brasil e nos países. Capacidade para atender os pacientes, as unidades de terapia intensiva do rol de políticas públicas do Ministério da Saúde e outras que podem ser incluídas, que têm eficiência também contra a Covid-19. Costuma comparar com um avião, mas o avião, nós tínhamos um avião voando numa velocidade de cruzeiro com um céu bastante turbulento. Hoje, nós estamos próximos de aterrissar o avião. Está ali na nossa frente e nós temos que pousar o avião em segurança. Então estamos nessa fase e em breve essa notícia para a população brasileira, mas sem descuidar dos cuidados em relação à Covid, mas não só em relação à Covid, em relação a problemas que são prevalentes, como doenças do coração, problemas neurológicos, acidente vascular cerebral, o câncer, doenças negligenciadas. Hoje é o dia 14 de abril, que é um dia mundial de alerta em relação à doença de Chagas, uma doença negligenciada no nosso país e no mundo, que temos que ter atenção às doenças negligenciadas, ampliar as campanhas de vacinação referente a gripe, sarampo, poliomielite. Essas vacinas estão disponíveis, vem caindo a cobertura vacinal, ou seja, a guerra da Covid está próxima a acabar
mas nós temos que enfrentar batalhas todos os dias para que o direito constitucional à saúde, como princípio fundamental, direito da saúde, dever do Estado, ele tenha concretizado cada um dos 210 mil. Queiroga também fez questão de destacar que o governo federal fez todos os esforços para atender às necessidades de estados e municípios e que foi além, ampliando a capacidade de atendimento, e afirmou que a minoria de gestores questionaram as ações do Ministério da Saúde e que isso foi feito por politicagem e não por razões plausíveis. Uma minoria, de líderes de executivo, estaduais e municipais, tem esse tipo de ação, eles politizam tudo, Essa pandemia foi muito politizada. O Ministério da Saúde distribuiu 17 mil respiradores para todos os estados do Brasil. O estado do Mato Grosso do Sul foi contemplado, em relação às vacinas, de vacinas, numa época que havia escassez de vacinas no Brasil. Então, todos os estados eles foram de maneira equitativa. Agora se criou muita politização, muitas narrativas. Lembra de consumidores que iam adquirir vacinas? Quantas eles trouxeram? Zero. Nenhuma. Todas foram distribuídas pelo governo do presidente Bolsonaro. Então, em relação a... posso dizer que nenhum presidente da República investiu tanto no sistema de saúde quanto o presidente Jair Bolsonaro. No ano de 2020, decretos extraordinários para a saúde. No ano de 2021, são 100 bilhões de reais de créditos nacionais do sistema de saúde, o que levou a um fortalecimento indiscutível do sistema de saúde. Outra preocupação da saúde nacional está com o vírus da gripe. E sobre isso, o ministro Queiroga afirma que tudo está sendo feito dentro do planejado e que não vai faltar vacina para a população em geral. Bom, esse surto de H3N2 ele foi verificado no final do ano passado. A campanha de vacinação contra a influenza, ela começa no mês de março. Geralmente no mês de março essas vacinas elas são adquiridas no Instituto Butantan. Nós investimos cerca de 1,2 bilhão de reais na aquisição dessas vacinas. Elas são distribuídas regularmente para os estados, que por sua vez municípios, e elas são aplicadas dentro daquele público-alvo. Esse ano também fazemos alocados para aquisição de vacinas para distribuir para a população brasileira. Então não falta vacinas e as políticas estão sendo feitas. Agora, a queda da cobertura de vacinação é um fenômeno mundial, não é só do Brasil. O Brasil tem uma população bastante aderente à campanha de vacinação e nós temos um sistema de saúde com 38 mil salas de vacinação capaz de aplicar essas vacinas com muito eficiência. Tanto a influenza quanto o sarampo, apesar da vigilância que é permanente, a situação está sob controle no nosso país. O gestor da Saúde Nacional também elencou outras ações por parte do Ministério da Saúde que estão em andamento, outros que serão colocados em prática e muitos que serão finalizados dentro da sua gestão. Bom, ao longo do governo do Bolsonaro, tem se priorizado o investimento na área da saúde e a prioridade número 1 do Ministério das Alimentos, eles aumentaram de 17 bilhões na atenção primária para 25 reais. No governo do presidente Bolsonaro, também foi criado o programa Previne. Esse programa Previne, ele distribui as verbas, os recursos, de acordo com a eficiência da assistência do sistema de saúde. O Conect SUS, hoje, mais de 80% atendida nas unidades básicas de saúde, cadastradas no Conect SUS. Isso foi tudo assim do presidente Jair Messias. Falei aqui em relação à atenção da saúde, onde ampliamos para terapia intensiva, com mais 7 mil leitos de terapia intensiva, que há 20 anos não tinha um leito de terapia intensiva sequer habilitado. Reforçamos o atendimento materno-infantil através da rede de atenção materno-infantil, a RAM, que era da ordem de 800 milhões, 5 bilhão, justamente para dar uma atenção adequada e às nossas crianças no período que cerca o fortalecimento do atendimento nas maternidades e na atenção à gestação de alto risco. Também estamos trabalhando para aprimoramento no setor privado da medicina,
o governo do presidente Bolsonaro, em mais de 20 anos do setor saúde suplementar regulado, foi quem editou a primeira diretriz de política pública referente à saúde privada, para fazer com que esses planos de saúde não tenham esses aumentos exorbitantes que castigam 25% da população brasileira que contrata planos de saúde. Nós estamos trabalhando com um novo modelo chamado de Open Health, que se assemelha ao modelo que foi adotado no Banco Central, do Open Bank, né? Que criou, por exemplo, o Pix, né? Gerando uma eficiência muito grande nas operações bancárias. Nós queremos fazer isso também no setor, fazendo com que haja uma portabilidade maior da saúde, aumentando a concorrência e fazendo com que os preços caiam. Nós estamos trabalhando para consolidar o Registro Nacional de Dados em Saúde e, com isso, mudar o modelo de remuneração realizada. Nós fortalecemos a vigilância em saúde no Brasil. Para se ter uma ideia, nós CIEVs, que são Centros de Inteligência e Estratégia de Vigilância em Saúde. Hoje nós temos 164. Hoje nós temos 27 LACENs, aqueles laboratórios mais sofisticados, fazer vigilância genômica, não mais de outros vírus ou de outros micro-organismos possam aparecer, e nós temos que ter um sistema de vigilância em alerta permanente, tem adotado. Por exemplo, na área do câncer, que é a segunda causa de óbito no Brasil, o sistema chamado PESUS, o Programa de Expansão na Radioterapia do SUS, de 56 soluções entregue no governo, no âmbito do programa PESUS, ou de 56 unidades entregues, 40 foram do governo Bolsonaro. Nós ampliamos o atendimento dos pacientes com infarto agudo do miocárdio, ampliamos a sofisticados que podem ajudar no tratamento inicial do infarto agudo do miocárdio. O recurso saiu de 15 milhões de reais para 45 milhões de reais do povo brasileiro. Grandes Fatos, uma realização da Grande FM. Durante sua conversa com os jornalistas da Grande FM, o ministro ainda falou sobre o programa Melhor em Casa, falou dos investimentos feitos pelo seu ministério na reestruturação da saúde em todo o país. Garantiu que vai buscar informações sobre o Hospital da Mulher e da Criança em Dourados e cobrar a finalização desta obra para entregar para a população, e garantiu que seguirá buscando melhorar a cada dia seu trabalho frente à pasta para que o Brasil supere essa crise sanitária o mais breve possível. Confira os nossos canais no YouTube e Facebook. Lá você encontra a entrevista completa do ministro Marcelo Queiroga para o programa Espaço Aberto, e confira outras importantes falas do gestor nacional da saúde brasileira. É só pesquisar Rádio Grande FM em nossas plataformas digitais e conferir tudo na íntegra. Esse foi o podcast Grandes Fatos de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fatos, uma realização da Grande FM.